Imagine-se no alto de uma torre de tijolos vermelhos, na Catedral de Frauenburg, na Polônia, no início do século XVI. O vento que sopra do Mar Báltico é frio e carrega o cheiro de sal e madeira úmida. Lá em cima, um homem de meia-idade, com vestes de cônego, observa o céu noturno. Ele não tem telescópio. Esse instrumento só seria inventado décadas depois de sua morte. Ele usa instrumentos de madeira, réguas chamadas triquetruns, para medir o ângulo das estrelas. Esse homem é Nicolau Copérnico, e ele está prestes a destruir o mundo como a humanidade o conhece. Não com exércitos, mas com matemática. Para entender a magnitude do que Copérnico estava fazendo, precisamos entender o que era o mundo antes dele. Por quase 2000 anos, a Europa viveu sob a sombra de Aristóteles e Ptolomeu. Acreditava-se que a Terra era o centro imóvel de tudo. Fazia sentido. Se você pular, a Terra não sai correndo debaixo dos seus pés. Se você joga uma pedra para cima, ela cai direto na sua mão. Para os antigos e para a Igreja, a Terra era o palco central do drama divino. E o Sol, a Lua e os planetas eram esferas perfeitas que giravam ao nosso redor em círculos divinos. Mas havia um problema. Os planetas eram teimosos. Às vezes, Marte ou Júpiter pareciam parar no céu e andar para trás por algumas semanas antes de retomar o caminho. Para explicar isso, os astrônomos criaram os epiciclos, uma bagunça de círculos girando dentro de outros círculos. O universo de Ptolomeu parecia uma máquina quebrada que precisava de constantes remendos matemáticos para funcionar. Copérnico, um homem de mente organizada e profundamente religiosa, começou a se incomodar. Ele acreditava que Deus era o mestre da harmonia e da simplicidade. Por que o Criador faria um sistema tão desajeitado? Ele passou décadas revisando textos gregos antigos e refazendo cálculos que ninguém ousava questionar. Foi no silêncio de sua torre que a ideia proibida começou a tomar forma. E se o problema não fossem os planetas? E se o problema fôssemos nós? E se a Terra não fosse a âncora do universo, mas apenas mais um viajante em uma órbita silenciosa ao redor do Sol? Essa ideia era perigosa. No século XVI, a ciência e a religião eram uma coisa só. Dizer que a Terra se movia não era apenas um erro astronômico, era uma heresia. Significava dizer que o homem não era o centro físico da criação de Deus. Copérnico sabia disso. Ele era um oficial da igreja, um administrador de terras, um médico respeitado. Ele não queria o caos. Por isso, ele escreveu suas ideias em um manuscrito chamado Commentariolus, que circulou apenas entre alguns amigos próximos, quase como um segredo de Estado. Ele passou mais de 30 anos refinando sua obra-prima, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Ele calculava e recalculava, temendo que um único erro desse munição aos seus críticos. Enquanto Copérnico hesitava, o mundo lá fora estava mudando. A reforma protestante de Martinho Lutero estava rasgando a Europa ao meio. A imprensa de Gutenberg estava espalhando ideias mais rápido do que a censura conseguia acompanhar. Foi nesse cenário de tensão que um jovem matemático alemão chamado Hethkus ouviu rumores sobre o astrônomo polonês e viajou centenas de quilômetros para conhecê-lo. Hethkus foi o catalisador. Ele viu o gênio no trabalho de Copérnico e o implorou para publicar. "O mundo precisa saber", dizia ele. Mas Copérnico, já idoso e doente, ainda sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que assim que aquelas páginas fossem impressas, não haveria volta. O universo nunca mais seria o mesmo. A publicação do livro é uma das histórias mais dramáticas da ciência. Copérnico sofreu um derrame que o deixou paralisado. Enquanto ele definhava em sua cama em 1543, as prensas em Nuremberg trabalhavam febrilmente. Um supervisor da impressão, temendo a reação da igreja, adicionou um prefácio não autorizado dizendo que o livro era apenas uma ferramenta matemática e não uma descrição da realidade física. Era uma tentativa de proteger Copérnico, ou talvez de desviar a polêmica. Diz a lenda que o primeiro exemplar impresso chegou às mãos de Copérnico no dia 24 de maio de 1543, apenas algumas horas antes de ele dar seu último suspiro. Ele tocou as páginas, sentiu o cheiro da tinta fresca e morreu em paz, sabendo que sua obra estava salva. O impacto não foi imediato. O livro era terrivelmente difícil de ler, cheio de diagramas geométricos e tabelas densas, mas como um vírus silencioso, a ideia começou a se espalhar entre os intelectuais. Décadas depois, um italiano chamado Galileu Galilei
apontaria um telescópio para o céu e veria luas orbitando Júpiter e fases em Vênus, provas visuais de que Copérnico estava certo. Johannes Kepler usaria os dados de Copérnico para descobrir que os planetas não viajam em círculos, mas em elipses. E finalmente, Isaac Newton uniria os céus e a Terra sob a lei da gravidade. A revolução copernicana não foi apenas sobre o Sol e a Terra. Foi a maior lição de humildade que a humanidade já recebeu. Aprendemos que não somos o centro. Aprendemos que nossos sentidos podem nos enganar. O Sol parece se mover, mas é a Terra que gira a 1.600 km por hora sob nossos pés. Copérnico nos deu o universo moderno. Ele nos mostrou que a verdade exige coragem para questionar o óbvio e paciência para provar o invisível. Hoje, quando olhamos para as fotos das galáxias distantes tiradas por telescópios espaciais, estamos apenas terminando a jornada que aquele cônego solitário começou em sua torre na Polônia. Ele parou o Sol e pôs a Terra em movimento. E desde então, nós nunca mais paramos de caminhar em direção ao desconhecido.